Fala, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Amado Gato, tudo bom? Bom, vamos lá então. Seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a finalização do nosso roteiro 8, beleza? O Brasil no contexto da Segunda Guerra, principalmente a parte final do governo Vargas, que a gente já falou um pouquinho, vou relembrar algumas coisas, porque apareceram algumas dúvidas que me mandaram, então essas dúvidas são com relação à apostila 3, vou solucionar elas agora, espero que eu ajude, beleza? Hoje é bem rapidinho, e aí depois eu fico aqui esperando mais dúvidas de vocês. A gente ainda vai falar sobre Segunda Guerra, não terminou ainda, tá bom? Só que hoje eu vou bater nas dúvidas que me mandaram. Enquanto isso, por favor, não esqueça de colocar seu nome, sobrenome e a sua turma. Irmão, tudo bom? Beleza, então é o seguinte, se liga porque agora é rapidão. Pau no gato, vacilão. Bora! Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da finalização e das principais características do governo Getúlio Vargas durante o período em que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos só lembrar algumas coisas. O Vargas chega no poder em 1930, através de um golpe militar que ele aplica na República Velha, vamos dizer assim, né, para simplificar. Os fazendeiros estavam no poder há muito tempo, houve todo um problema nas eleições de 1930, e o Vargas, liderando um grupo que era contra o grupo dos paulistas que estavam no poder há um bom tempo, toma o poder, beleza? Dá um golpe, apoiado pelos militares, apoiado inclusive por Minas, que era um dos apoiadores de São Paulo, mas por causa de uma treta que a gente já conversou, os mineiros passam a apoiar agora Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul. De 30 até 34, o Vargas governa de forma provisória, quer dizer, ele governa só para tampar o buraco ali. De 34 a 37, ele governa de forma constitucional, quer dizer, ele foi eleito indiretamente. Durante 3 anos, ele é obrigado a respeitar uma constituição feita durante um governo dele. E em 37 até 1945, nesse período aqui, ele governa de forma ditatorial, certo? Ele cria um plano falso para que ele se mantenha no poder, beleza? Eles falam que estão querendo tomar o poder no Brasil e para defender o Brasil dessa ameaça, ele vai ficar mais 8 anos no poder governando de forma ditatorial, de forma muito agressiva, tá bom? Tudo bem? E aí o governo dele acaba em 45. Mas aí você pode estar se perguntando, ué, mas aqui ele volta em 50? Sim, em 1950 ele é reeleito, beleza? Que beleza. Mas aqui na linha de baixo, se você parar, ó, então 37, ele começa o governo ditatorial dele em Vargas, mas em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Então, ó, 39 até 45, quem está governando o Brasil é Vargas ainda. Portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, quem comanda o Brasil é o Getúlio Vargas. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 até 45, é o Vargas que está no comando da bagaça aqui. Então, o Brasil que entra na Segunda Guerra, que vai lutar contra os nazistas, vive aqui dentro uma ditadura, um governo totalitário. Alguns historiadores chamam o governo Vargas, de 37 a 45, de um governo totalitário. A gente já falou sobre isso, o varguismo, certo? Tudo bem? Tá. Bom, a questão é agora. Ele chega no poder 30, golpe, tá ótimo, mas quando ele assume o poder ditatorial, quando ele fala que vai defender o Brasil do comunismo, por causa de um plano falso que ele mesmo criou, para ele ficar no poder, ele vai começar a perseguir geral, beleza? Ele vai eliminar os adversários. E o engraçado é porque todos os adversários dele são simplesmente aqueles que não concordam com ele. Então não basta ser só contra. Você não concordou, irmão, você é inimigo. Então o Vargas vai tomar como inimigo, como adversário político e que deve ser eliminado qualquer pessoa que não concorde com ele. Grupos, inclusive, que eram muito diferentes entre si. Os integralistas e os comunistas eram grupos que se odiavam, certo? Eram grupos políticos brasileiros que não podiam se ver, tudo bem? Os integralistas faziam parte do movimento integralista brasileiro, da ação integralista brasileira, a AIB, que a gente já conversou, enquanto os comunistas, socialistas, faziam parte da Aliança Nacional Libertadora. Ele vai perseguir os dois lados,
tanto à direita quanto à esquerda, beleza? Aqui está invertido, eu não prestei atenção nisso. Mas a Aliança Nacional Libertadora era entendida como a esquerda e a Ação Integralista Brasileira era entendida como a direita, beleza? A Ação Integralista tinha uma vertente, uma carinha meio do fascismo italiano, beleza? E a Aliança Nacional Libertadora tinha uma vertente aproximada da União Soviética, tá bom? Então, os dois lados que se odiavam são perseguidos. Por quê? Porque eles não concordavam com o governo Vargas, com o que estava acontecendo. Isso é básico. E essa é uma das questões que são perigosas. O Vargas vai bater nos seus adversários. Mas não adianta só bater. Para ele se manter no poder, ele vai precisar também fazer um carinho de vez em quando em alguns, beleza? E isso ele sabia fazer bem. Ele sabia bater e assoprar, bater e fazer carinho com uma grande habilidade. Ele era um político ligeiro, não é bobinho não, certo? E como que ele vai assoprar? Então ele vai bater nos seus adversários, mas ele vai escolher um grupo para se apoiar. Ele vai escolher um grupo que vai apoiar ele também. Que é quem? O trabalhador, vacilão. O trabalhador vai ser o principal grupo, digamos, acarinhado por Vargas, irmão? Ele vai utilizar as leis trabalhistas, a educação, o trabalho mesmo, pode-se dizer assim, beleza? E a propaganda para conseguir ir ganhando cada vez mais a população comum do Brasil, beleza? E através da educação, principalmente, ele consegue ter um resultado bastante interessante. Utilizando a propaganda dentro das escolas, dele mesmo, ele fazia propaganda do seu próprio governo dentro das escolas, ele tem um resultado bastante interessante para ele, firmeza? Bom, como é que ele vai conseguir ganhar os trabalhadores? Simples, ele vai começar a oferecer benefícios ou direitos do trabalhador como se fosse algo dado por ele, beleza? Então, direitos que o trabalhador brasileiro não tinha, mas que na Europa já era uma coisa comum, e que os trabalhadores brasileiros queriam, passam a ser dados para o trabalhador brasileiro como se fosse algo dado de presente pelo papai Vargas aqui, irmão? Então, ele consegue ir ganhando a confiança dos trabalhadores. E tudo isso fazendo uso do quê? Da propaganda, é óbvio. Então, a gente vai ter o Vargas aparecendo em cartilhas nas escolas, em chamadas de rádio, em jornais, falando, olha, o presidente Vargas deu para os trabalhadores o direito de tirar férias, salário mínimo, licença gestante, maternidade, caramba! O trabalhador olhava e falava, mano, esse cara é muito bom pra gente. Só que isso eram direitos que o trabalhador já deveria ter. Mas ele vai entregar para o trabalhador como se fosse algo que ele deu de presente. Ele é muito bom, cara. Beleza? E aí o trabalhador é óbvio. Essa aproximação do trabalhador, né, dos direitos trabalhistas, é pensada. Ele não vai fazer de graça. Ele é malandro, cara. Qual que é a ideia dele? Eu dou para o trabalhador os direitos, eu dou os benefícios, mas eu quero algo em troca. O que ele vai querer? É óbvio. Ele vai querer o quê? Gratidão. Ele vai querer obediência. Ele vai querer disciplina. E assim ele consegue controlar os trabalhadores. Para você ter ideia, o sindicato dos trabalhadores eram todos controlados pelo governo. Beleza? Os sindicatos, eles trabalhavam para o governo, que a gente até tem um termo para isso, né? Os sindicatos pelegos. Beleza? Em outra aula a gente explica melhor esse termo peleguismo, irmão? Então, o trabalhador, ele vai receber os direitos como algo dado por Vargas, e é claro, ele vai se sentir na obrigação de retribuir, porque o Vargas é muito bom para o trabalhador, irmão? E essas propagandas que o Vargas faz de si mesmo, ela vai ser disseminada por jornais, revistas, dentro das escolas, nas cartilhas, como a gente falou, nas festas que o Vargas organiza, ou que o governo organiza, o Vargas ele vai virar o cara homenageado. O trabalhador homenageado é Vargas. Os sindicatos vão o tempo todo falar, olha, o trabalhador bom é o trabalhador disciplinado, o trabalhador bom é o trabalhador obediente. Tanto é, ó, olha aqui essa faixa, trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Então havia uma questão muito grande de trabalhar a disciplina na classe operária, beleza? O trabalhador tem que trabalhar, ficar quietinho, trabalhar bastante, que assim o Brasil vai progredir. Não tem que questionar.
quem teve que organizar os direitos é o governo, beleza? Então era uma forma que o Vargas conseguiu, de forma eficiente, hein, muito eficiente, para controlar os trabalhadores. Controlava os sindicatos, uso da propaganda, entregando benefícios como se fosse algo dado de presente. Essa política de controle dos trabalhadores para ter um apoio muito grande deles tem um nome. Esse é o famoso trabalhismo, beleza? É dessa forma que o Vargas então vai conseguir se manter no poder de forma até bem amena. Não tem muito problema não, pelo menos por enquanto não. Os trabalhadores não vão ter liberdade para se organizar, para questionar, não. Eles vão ser controlados, beleza? Tudo bem? Ele tem que cumprir. Inclusive, se eu não me engano, na página 51 do livro de vocês, tem um texto onde o Vargas compara o Brasil, digamos assim, a uma colmeia, onde cada trabalhador é uma abelha. E tem que ter disciplina para que a colmeia progrida, para que a colmeia produza mel, certo? Então, olha como ele está tratando o trabalhador. Dessa forma, trabalhe, não questione. O resto deixa com o governo. O Estado é que vai decidir. É o governo quem decide. Rapaz, o cara é... Certo? O trabalhador, por exemplo, não poderia fazer greve. Greve era crime. Hoje não, hoje é um direito. Se temos uma empresa que trata mal os seus funcionários, que não cumpre com o seu contrato, o trabalhador tem todo o direito de entrar em greve. Beleza? Tudo bem? E se isso não adiantasse, o Vargas vai pegar um pouquinho mais pesado. Ele vai controlar também a forma como as pessoas pensam, né? Como as cabeças vão pensar. E como que ele vai fazer isso? Ele vai criar um órgão, que a gente já conversou isso em outra aula, ele vai criar um órgão para controlar tudo, todas as informações, todas as propagandas, toda a produção artística e cultural do Brasil vai ser controlado por esse órgão, beleza? Que é o nosso querido Departamento de Imprensa e Propaganda, certo? O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, vai ser o órgão responsável por controlar tudo que é produzido no Brasil. Na cultura, na arte, no cinema, na música e nas manifestações também. Os cartazes só podiam falar bem de Vargas, então nos 1º de maio, festas dos trabalhadores, o grande homenageado era sempre o presidente, o grande trabalhador do Brasil, certo? Nas passeatas, Getúlio sempre era o principal nome da rapaziada, então não era o trabalhador, não era o Neymar, não era o Cristiano Ronaldo, era Getúlio Vargas, beleza? E tudo isso controlado pelo órgão criado por ele, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era o responsável por ver o que estava sendo produzido, o que era notícia e o que podia sair ou não. Por isso a gente diz que era um departamento baseado na censura, beleza? Porque ele analisava o que chegava na população, controlava muito a produção artística, beleza? E, claro, tinha que exaltar sempre, tudo que saía nos jornais, nas revistas, tinha que exaltar a carinha de Vargas, beleza? Bom, só para você ter uma ideia, eu trouxe um samba que eu coloquei para vocês um link uma vez numa das aulas. O samba que fala sobre o bonde de São Januário. Antes do Departamento de Imprensa e Propaganda chegar na música, era essa aqui a letra. Quem trabalha é quem tem razão. E digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário, sou eu que não vou trabalhar. Então, essa parte aqui é o cara criticando o trabalhador. É a questão do malandro, carioca, tá? Que era, na época, nós tínhamos uns caras que criticavam essa ideia de querer ser disciplinado, de que ter que ser uma abelha. Não, tinha uma molecada que não concordava muito com isso. Mas essa música foi modificada para que o Wilson Batista e o Ataúfo Alves pudessem gravar ela, eles tiveram que modificar. E aí veio a modificação. Saiu o sócio otário e o não aqui. E aí, ó, virou, leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. Se eles não modificassem, ela não seria gravada, não ia para as rádios, beleza? Era essa a operação que o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, fazia. Isso eu estou falando de uma música, mas notícias que falavam mal do governo, que falavam de corrupção, que falavam de violência extrema, não saíam, beleza? E aí a população tinha a sensação que estava tudo muito bem, tudo muito lindo, e o Brasil ia para frente, certo? Tudo bem? E aí vem a pergunta, mas por que as pessoas aceitavam então? Elas não percebiam que estavam sendo?
Cara, o Vargas teve uma sorte muito grande. Por quê? Desculpa. O Brasil vai viver durante o Estado Novo, esse período ditatorial, uma melhora econômica muito grande, porque o Brasil vai se aproveitar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o pau está comendo solto lá na Europa, e os Estados Unidos também vai abastecer o mercado europeu que está em guerra, o Brasil não vai conseguir mais importar, o Brasil não vai conseguir mais comprar os produtos que vêm da Europa ou dos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? As indústrias brasileiras precisam começar a produzir. E as indústrias brasileiras vão começar a produzir por causa de dois motivos. Primeiro, porque não vem mais mercadoria de fora, certo? Porque os países estão em guerra. E segundo, a indústria vai começar a produzir para tentar abastecer um pouco os países que estão em guerra. Então, a gente vai ter uma melhora econômica aqui no Brasil durante o período da Segunda Guerra. Na hora que acaba a Segunda Guerra, o Brasil economicamente está bem. Por isso havia a sensação de que estava tudo muito bem. Beleza? Tudo bem? Mas vamos lembrar, tudo isso porque houve um momento econômico legal para o Brasil, porque os países europeus estavam em guerra e os Estados Unidos estavam preocupados em abastecer a Europa. Beleza? Tudo bem? A política econômica de Vargas também é baseada nisso aqui, ó, uma intervenção do Estado. Quer dizer, o Estado era quem tomava as iniciativas na economia. Por isso ele cria um monte de órgãos econômicos, certo? Que visavam melhorar a produção industrial brasileira. Certinho? Tudo bem? Então, o Estado varguista, o Estado de Vargas, é o responsável por tomar a frente, por liderar esse crescimento econômico. Não foi uma coisa liderada pela iniciativa privada brasileira, tá bom? Pelas empresas. E dessa forma, então, você cria uma sensação de que o Brasil está indo muito bem. Cria uma sensação de que as coisas estão maravilhosas. Só não podemos esquecer uma pequena coisinha. Aqui, nesse momento, a principal fatia de trabalhadores do Brasil ainda vivia na zona rural. Então, as leis trabalhistas criadas por Vargas em 43, que tem até uma fotinha dele aqui assinando, essa aqui, ó. Ele aqui está assinando a consolidação das leis trabalhistas. Elas eram muito boas para quem trabalhava na zona urbana, nas indústrias. Mas para quem trabalhava na zona rural, as leis trabalhistas não valeram de nada. E a população brasileira ainda, mais de 50%, trabalhava no campo. Firmeza? Tudo bem? Mas, como havia a sensação de que a economia estava muito boa, ninguém vai questionar. Tá bom? Por isso eu vou terminar aqui com essa pequena charge, onde você tem uma evolução do governo Vargas, né? Ele entra em 30 falando que vai defender o Brasil, as coisas vão melhorar, e aí você tem uma evolução, ó, 32 ele fecha a cara por causa da Revolução Constitucionalista dos paulistas, em 33 ele volta a sorrir, ele é eleito, olha que beleza, tá legal. Aqui ele começa a perceber que ele vai ter que sair do poder, e em 37 ele cria um plano falso para se manter no poder, e aí ele endurece o governo, e durante 8 anos ele governa de forma ditatorial. Beleza? Tudo bem? Só que não podemos esquecer uma coisinha. Ele volta. Em 50 ele é eleito de novo. E aí que está a pegada. Durante 8 anos ele vai fazer a propaganda nas escolas, vai encher a cabeça dos estudantes de que ele é um cara bom. Durante 8 anos ele colhe os frutos de uma economia mundial que favorece a economia brasileira. E aí ele vai se aproveitar disso depois. Beleza? Tudo bem? Por isso que é bom estudar um pouquinho de história. A gente fica analisando e vai ver que os heróis nem sempre são tão heróis assim. O herói é bom na Marvel, na DC. Na história, dá para questionar. Firmeza? Tudo bem? Então, a gente vai voltar a falar de Vargas. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Senhoras e senhores, espero ter ajudado nas dúvidas que apareceram. Se aparecer, coloca lá de novo no comentário, firmeza? Ou manda um direto para mim. Firmão? Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Desculpa se não personagem, vai levar na guarda da Marília. Não sai de casa que não acabou ainda o isolamento, pé de breque. Senão a gente não volta nunca. E se for lá pro Fantástico comprar um Dolly, mete uma mascarinha aí nessa sua cara linda. Firmão? É nóis. Um abraço. Fui!